A Luana é engenheira civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado na área de análise multicritério, também pela Universidade Federal de Santa Catarina, e pós-graduada em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou na concessionária estadual de saneamento básico do Estado de Santa Catarina, Casan, como diretora de Relações Institucionais e Governamentais das ASFAMAS, fabricantes de materiais para saneamento, e como presidente da Empresa Pública Municipal de Saneamento Básico, da Companhia Águas de Joinville. Atualmente é presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Luana. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse fórum tão rico, com pessoas com conhecimento tão profundo das nossas águas. Como a gente vinha conversando anteriormente, acho que a diversidade, o olhar que cada um tem aqui, uma visão como Comitê de Bacia Hidrográfica, como empresa de saneamento básico, como regulador de saneamento básico ou de águas. Acho que essa visão diferenciada de cada um num evento tão rico é que traz a construção de políticas públicas importantes para que a gente tenha o desenvolvimento, alinhando esse desenvolvimento à preservação dos nossos recursos hídricos tão importantes para o futuro das próximas gerações. Exatamente. Acho que é mais que essencial tudo isso. Pensar no futuro, pensar nas próximas gerações, pensar na preservação, pensar na conservação, é tudo. E aí nós temos o Instituto Trata Brasil, que tem uma performance muito rica em relação às pesquisas e ao cuidado, acompanhando toda a questão da gestão de saneamento no Brasil. E eu estava falando para a Luana que a importância do Instituto Trata Brasil no tocante às pesquisas científicas, onde muitos pesquisadores usam os dados do Instituto para alavancar suas pesquisas. Então, a gente gostaria de saber muito mais sobre essa questão, como funciona todo esse arcabouço de pesquisas, de dados, de informações, onde vocês são experts nesse assunto. Bom, nosso objetivo é levar a informação, tanto para quem decide, para quem pesquisa, para quem tem um interesse técnico a respeito dos dados de água e saneamento básico, quanto levar a informação para a Dona Maria. Porque o nosso objetivo é que a Dona Maria, lá no portão da sua casa, possa conversar com a sua vizinha a respeito da importância de conservar a água, a respeito da importância de reivindicar o serviço de acesso à água potável e coleta e tratamento de esgoto. Então, nós trabalhamos com estudos que visam levar essa informação para que a Dona Maria entenda que o saneamento básico, que o acesso à água potável vai mudar a vida do seu filho, do seu neto, da geração que está por vir na sua família, e isso ainda é um desafio grande no Brasil. Hoje nós temos mais pessoas sem acesso à água do que sem acesso à internet. Então, isso demonstra o valor que as pessoas dão à água. Eu reivindico o acesso à internet porque eu priorizo isso na minha vida, mas eu não reivindico o acesso à água potável, ou eu não entendo a importância da coleta e tratamento de esgoto na saúde do meu filho. Então, o nosso papel é esse, é tentar trazer os dados para que as políticas públicas sejam construídas. E aí a gente tem um site, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Painel Saneamento Brasil. Nesse site, a gente tem dados de municípios acima de 50 mil habitantes, percentual da população com e sem saneamento, expectativa, escolaridade média com e sem saneamento, porque existe uma correlação direta entre a escolaridade e o acesso ao saneamento, número de internações por doenças de veiculação hídrica a cada 10 mil habitantes, totais por gênero, e renda média com e sem saneamento. Porque o desenvolvimento ele vem com acesso ao saneamento. A pessoa fica menos doente, ela trabalha mais, ela consegue ter uma renda maior. Então, por meio desse site, a gente também quer fazer com que a gente dê insumos para o Ministério Público poder cobrar o avanço em relação ao tema, e para que os comitês de bacias, a população, de uma maneira geral, tenha insumos para poder
debater o assunto. Então, tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo, né? Então, veja a importância, né, das pesquisas dentro desse instituto. Sabemos que vivemos num país continental, com diversidades regionais gritantes. Nós temos, no Brasil, passivos ambientais, da ordem de séculos, principalmente relacionado ao saneamento. O Instituto Trata Brasil, ele traz essas discussões para dentro da atualidade, mostrando que sem investimento, sem política pública, sem interesse da sociedade para resolver o problema, nós iremos continuar agravando esses passivos e aumentando cada vez mais o fosso em relação ao desenvolvimento. A visão do Instituto, nesse sentido, é mostrar a realidade para o país, para a sociedade, desses números e dessa condição gritante em que vive o Brasil, principalmente em determinadas regiões. Como é que está a relação, Luana, sobre o novo marco hídrico, sobre a questão que envolve investimentos para minimizar um pouco essa questão do agravio no saneamento? Bom, quando a gente pensa em bacia hidrográfica, existe uma correlação direta, né, entre a qualidade da água daquela bacia hidrográfica e a falta do saneamento básico, o envio daquele esgoto bruto sem tratamento nessa bacia hidrográfica. Então, a gente vê cada vez mais que o fato de a gente não estar tratando esgoto e estar lançando aquela carga orgânica na bacia hidrográfica, está cada vez mais caro também tratar a água, né? Ou seja, aquela capacidade de autodepuração, o adensamento da população cada vez maior, né? A ocupação desordenada que a gente tem e a falta da coleta e tratamento de esgoto faz com que haja uma menor capacidade de autodepuração, porque esse volume de esgoto vai sendo cada vez maior, né? A gente tem hoje 5.522 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento sendo lançadas em nossos rios e mares. Então, esse esgoto, ele polui cada vez mais as nossas bacias hidrográficas e dificulta cada vez mais o processo de tratamento para que a água esteja nos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde. Bom, o Marco Legal vem, então, né, tentando estabelecer metas para o Brasil como um todo, né, 99% da população precisa ter acesso à água até 2033 e 90% a coleta e tratamento de esgoto. E isso trouxe um senso de urgência no nosso país. Eu coloco como exemplo, eu fui presidente de uma empresa pública de saneamento básico, e lá nossa expectativa era universalizar até 2047. A partir do momento que o marco foi aprovado, teve que buscar financiamento internacional para poder aumentar o volume de investimentos anual, fazer as obras de uma maneira mais rápida e poder universalizar até 2033. E essa é a realidade do nosso país. Então, assim, a gente tem uma desigualdade ainda muito grande, né? Enquanto a região norte tem 60% da população com acesso à água e 7% de coleta e tratamento, e investe, em média, R$50 por ano por habitante em saneamento básico, a região sudeste tem mais de 90% da população com acesso à água, 80% de coleta e 60% de tratamento, e investe, em média, quase R$100 por ano por habitante. Então, esses dados são só para mostrar que a gente tem uma desigualdade muito grande. E a lógica é a seguinte: quanto mais investimento em saneamento básico, maior o número de obras que vão ser realizadas e, consequentemente, maior o percentual da população com acesso ao serviço. O que a gente vê hoje é que, por exemplo, as regiões mais deficitárias são as regiões que menos investem em saneamento básico. E, consequentemente, a linha de tendência dessa curva para atingir a universalização é menor, né? Mas a gente vê, então, casos, por exemplo, em que existe a capacidade financeira da própria empresa, seja ela municipal, estadual, realizar os investimentos para universalizar, está se buscando financiamento, está se buscando forma, né, de aumentar esse volume de investimentos.
Casos em que a empresa pública não tem a capacidade, porque o seu índice de endividamento já é muito alto, de captar esses recursos, está se buscando fazer parcerias público-privadas, concessões, para garantir que os investimentos sejam necessários, e então tem uma expectativa de aumento nesse volume de investimentos e um aumento no percentual da população com acesso ao serviço até 2033. Então, a gente vê um movimento grande no país, um senso de urgência em relação ao estabelecimento dessas metas, e quem ganha é o meio ambiente e a população. Porque a gente está falando de menos piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento sendo lançadas nas nossas bacias hidrográficas, a gente está falando de reduzir perdas. Quando a gente fala de perda, são 7.500 piscinas olímpicas de água tratada sendo perdida no sistema de distribuição. Aí a gente está falando de custo, porque essa água está sendo tratada, está sendo utilizado produto químico, está sendo utilizado energia elétrica para bombear essa água para a população, e, por outro lado, a gente está impactando a bacia hidrográfica, a gente está captando, está buscando a outorga para captar uma água que não está sendo utilizada e que está sendo perdida ao longo do processo de distribuição. Então, a gente está sobrecarregando aquela bacia hidrográfica por uma ineficiência no processo de distribuição, e isso também está nas metas do marco legal, que é chegar a 25% de perdas até 2034. Que ainda é alto. Que ainda é um número muito alto comparado a países mais desenvolvidos. Sabemos que, culturalmente, nós temos esse problema, achando que a água é um bem infinito, que podemos usar à vontade, por termos muita água. Então, a gente desenvolve essa cultura do desperdício. Isso é natural em todo o país, porém necessário que seja revertido. 25% de perdas, como prevê o marco, ainda é um número muito alto. Hoje nós temos regiões onde as perdas ultrapassam 50%. Você ter metade do que você produz sendo desperdiçado é um absurdo, porque quando você perde água, você está perdendo energia, produto químico, transporte, investimento. Tem uma série de fatores contribuintes para que aquela água de qualidade que foi tratada vá para o ralo. Então, nós temos que mudar essa cultura. Mas também sabemos que, para mudar isso, é necessário muito investimento. É necessário a mudança na mentalidade política. E para decidir investimento em determinados setores econômicos, é necessário também que haja decisão política, porque a política está inserida nesse contexto e as decisões são feitas por ela. Luana, como é que iremos conseguir chegar em 2033 com os números previstos no marco hídrico, sem os investimentos que nós necessitamos e que, ora vistos, eles não estão ainda sendo alavancados? Bom, é um desafio bastante grande. É uma questão que cada prefeito, cada governador precisa parar e entender quais são os dados do seu município, quais são os dados do seu estado, e qual é a linha de tendência de crescimento desses percentuais de acesso, ou ainda de redução das perdas. Eu, como engenheira aqui, eu gosto sempre de falar de linha de tendência. Por quê? Porque se a gente tem uma linha de tendência, eu estou crescendo lá na coleta e tratamento de esgoto 1% por ano, com um investimento de R$50 por ano por habitante. Se eu não tiver uma mudança na inflexão nessa curva, com um investimento maior, para que eu tenha um crescimento aí de 5% ao ano no percentual da população com acesso ao serviço de coleta ou de acesso ao serviço de água, e para que eu tenha uma inflexão nessa curva e consiga atender as metas do marco legal, não tem como eu pensar que fazendo a mesma coisa eu vou ter um resultado diferente. Então, cada município precisa entender como é que foi o crescimento dos indicadores de saneamento básico, de acesso à água, de coleta e tratamento de esgoto, de redução de perdas do meu município ou do meu estado. Qual é a expectativa se eu continuar nesse mesmo volume de investimentos, se eu continuar
nessa mesma política pública, qual é a expectativa de universalizar? Esse trabalho tem que ser feito em cada um dos municípios e cada um dos estados. E eu acho que também é muito importante que os comitês de bacia cobrem, né, dos governos, qual é o plano de saneamento básico, qual é a expectativa, como é que está o volume de investimentos, a agência reguladora está fazendo o papel dela, na agência reguladora infranacional, ela tem, o governo às vezes tem uma empresa privada, ou municipal, ou estadual, fazendo esse serviço. As metas em relação à universalização do saneamento estão previstas no contrato entre o município e a concessionária? Né? A agência reguladora está cobrando o avanço desses indicadores. Então, eu acho que, como política pública, cada governo, cada estado, cada município precisa entender a sua realidade e buscar uma solução. E aí o nosso país é um país muito diferente. A solução que está sendo adotada no Rio de Janeiro não é a mesma solução que vai ser adotada, muitas vezes, lá em Rondônia. Não é a mesma solução que vai ser adotada na Bahia. Então, assim, é importante que se entenda, às vezes, num caso, vai ter que buscar uma parceria público-privada. Vou dar um exemplo do Paraná. O Paraná é um estado com ótimos indicadores de saneamento, né, e buscou agora realizar PPPs para poder alavancar os investimentos e ganhar celeridade na universalização do acesso. Esse foi o modelo adotado pelo Paraná. Mas o BNDES tem estudado muitos outros modelos, né, em diferentes regiões, e não existe região muito distante, é exemplo do Amapá, né, o Amapá aí captou bilhões de reais em investimento, num estado pequeno, com 600 mil habitantes, e que tem agora a expectativa e a garantia por meio de contrato de universalização do acesso. Eu acho que nós, como cidadãos, ou nós, como estudiosos, como membros de comitês de bacias, precisamos exigir que esses dados sejam expostos, precisamos exigir que haja um plano de saneamento básico e que os estudos sejam feitos para que cada situação possa entender qual é a melhor solução para que lá em 2033 a questão seja resolvida. Mas, infelizmente, a gente ainda vê estados que não entenderam a priorização do tema da água. Né? Então, assim, entender que a água é o fator de desenvolvimento. Teve um estudo publicado, não foi pelo Instituto Trata Brasil, mas foi pela ANA, que apontou que a cada litro de água investido gera R$6, se eu não me engano, para o PIB do Brasil. Então, assim, gente, a água é o fator de desenvolvimento, seja para consumo humano, seja para a indústria. Se a gente não cuidar desse bem, se a gente não exigir que haja uma solução, e uma solução imediata, porque a curva de implementação ela é longa, né? A gente está falando aí de necessidade de realizar um projeto para entender a melhor solução, de realizar projetos de engenharia, licenciamento ambiental, obras de engenharia para, então, a população ter acesso ao serviço. Então, é uma questão urgente mesmo, que precisa de políticas públicas robustas para a implementação. Muito bom esse bate-papo, porque mostra a importância que nós temos que dar a esse tema, a água e ao fator de desenvolvimento. Conhecer o país, conhecer o estado, conhecer a região, conhecer o município, é fundamental para que a gente tenha tomada de decisão mais segura.